Aqui a santa palavra do Senhor diz sobre dois homens. Um se chamava Paulo e outro se chamava Barnabé. Eles eram homens de Deus. E um propósito desses homens de Deus era fazer o quê? Era levar o conhecimento do evangelho do Senhor, que se encontra aqui em Atos, capítulo 14, verso 1. E eles foram até Icônio, que era uma cidade. Chegando lá, eles começaram a pregar o evangelho, pregar a palavra. E a Bíblia diz que grande multidão de judeus e gregos creram. Grandes pessoas creram, mas a Bíblia diz que dentre esses tinham judeus incrédulos e tinham gentios. Preste atenção que o mesmo evangelho que foi pregado, uns creram e outros. Esse evangelho que você está recebendo aqui, muitos já ouviram, mas tem pessoas que ouvem e creem. E tem pessoas que ouvem e decidem não. E preste atenção na atitude daqueles que não creem. Preste atenção na atitude daquele que não recebe o evangelho. A Bíblia disse, no verso 2, que judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. E eles fizeram isso com qual propósito? Eles fizeram com esse propósito de apedrejar tanto Paulo quanto Barnabé. Eles tentaram incitar os ânimos daquelas pessoas gentios sem conhecimento para escarnecer Paulo e Barnabé. Presta atenção, que muitas vezes nós cremos na palavra, muitas vezes nós recebemos o evangelho, mas tem pessoa que quer trazer tumulto. Tem pessoas que querem entrar para trazer desânimo, confusão, trazer problema, trazer dificuldade. E note que essas pessoas que tentaram trazer problema, essas pessoas que tentaram trazer tumulto, essas pessoas que quiseram trazer o mal para o ministério de Paulo e para o ministério de Barnabé, eram judeus incrédulos, e eram pessoas que detinham algum tipo de conhecimento. Porque os judeus, desde o seu nascimento, eles conheciam a palavra. Eles cresceram com conhecimento, mas eles, mesmo conhecendo, quiseram ser incrédulos. E eles foram até aquele lugar aonde Paulo e Barnabé estavam pregando, e eles quiseram trazer tumulto, trazer confusão. Então preste atenção, vigia, porque muitas vezes vai entrar no nosso meio pessoas querendo trazer o quê? Confusão, querendo trazer tumulto, mas ele é incrédulo. Ele está distante da presença de Deus. E aí ele quer destruir a fé daqueles que estão crendo. Nós temos que tomar cuidado para que nós não entremos no tumulto de outros, para que nós não entremos no que outros tentam nos trazer, para que a gente perca o que Deus tem para a nossa vida. E aqui, as Santas Escrituras diz que todo o evangelho que Paulo e Barnabé pregava, a Bíblia diz que eles pregavam ousadamente, e o Senhor confirmava a palavra de graça. E através das mãos deles se fizeram sinais e prodígios. Não é o que as pessoas falam, mas é o que a gente vê. Deus confirmava o quê? O evangelho. Através da boca de quem? De Paulo e Barnabé. Deus mostrava os sinais na vida de Paulo e Barnabé. Deus fazia a obra e as pessoas viam que Deus era na vida deles. Mas mesmo assim tentaram entrar pessoas incrédulas para querer fazer com que outras pessoas desacreditassem que Paulo e Barnabé eram homem de Deus. E eles fizeram de tal forma que eles armaram um grande tumulto a fim de apedrejar Paulo e Barnabé. E sabe o que Paulo e Barnabé fez? Quando eles viram tudo isso,
eles saíram dessa cidade, a Bíblia diz, saíram dessa cidade e foi para Listra. Porque ele sabia que ali estava tendo confusão, e sabia que ali tinha pessoas que estavam querendo o mal dele. Aí nós continuamos no verso 8. Aí diz que eles saíram de Icônio e eles foram para Listra. E a Bíblia diz, em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os seus olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritavam em língua icônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Diga graças a Deus. Deus operou através das vidas deles em Icônio. Eles foram para Listra e Deus continuou operando, porque Deus era com aqueles homens. E a Bíblia diz que é pelos frutos que se vê o quê? A árvore. Então, não adianta fulano falar, fulano pensar, fulano questionar, veja a vida dele e veja a nossa vida. E saberá se é de Deus ou se não é. E ali eles foram em Listra. E Paulo e Barnabé viram um homem que ele era aleijado. E ele era paralítico desde o seu nascimento. Imagine só. Tem jeito uma pessoa que nasceu paralítica voltar a andar? Ela nasceu assim. E a vida inteira dela, ela viveu daquele jeito. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, era impossível esse paralítico voltar a... Era possível se ele nasceu assim? Não tem medicina, não tem nada, não tinha nada na época que poderia fazer aquele homem andar de novo. Mas note, o que é impossível para os homens é possível para... Eu quero já falar com pessoas que olham para a sua vida e acham que é impossível você sair dessa situação. Eu estou falando com pessoas que olham para a tua situação e não vê possibilidade de você vencer. Você olha para a tua idade e você fala, eu já não tenho mais idade para realizar esse sonho. Você olha para a tua dificuldade financeira e você fala, eu nunca vou conseguir chegar nesse lugar. Mas o Senhor me trouxe aqui para profetizar na tua vida e te dizer, você pode não conseguir, mas o Deus que você serve, Ele vai te fazer chegar. Aplauda o nome de Jesus. Então, era impossível aquele homem voltar a andar. E às vezes você olha e parece impossível você chegar no que você quer. Às vezes você olha para o teu filho e você fala, misericórdia, parece impossível esse menino se endireitar. Tem pessoas que às vezes chegam com um filho que tantas vezes já teve recaídas em droga, já teve recaídas para o mau caminho, e às vezes tem pessoas que falam assim, é vara torta no direito, como que é o ditado? É isso aí mesmo. Tem gente que olha e fala, ixi, pau que nasce torto, não endireita.
Exatamente. Aquela dali tem jeito, não é a ovelha negra da família. Mas o Senhor é especialista a pegar uma ovelha negra e trazer alva como a neve os seus pelinhos. O Senhor é especialista de pegar uma vara torta e endireitar. E o que eu quis aqui trazer para você é que ainda tem jeito para o teu filho, ainda tem jeito para o teu marido, para o seu parente, para... Não importa. Mas, pastor, é porque você não sabe, pastor. Você não sabe o tanto de problema que, se você soubesse, você ia chorar juntinho comigo. Mas sabe o que eu te falo? Eu nem quero saber. Porque se eu saber, você vai querer roubar minha fé. Eu só preciso saber, você só precisa saber de uma coisa. Sabe o quê? Você só precisa saber que Jesus faz o impossível. Só isso. A gente não precisa saber mais de nada. A gente só precisa saber de uma coisa. Jesus faz o impossível. E aqui várias pessoas podiam subir aqui e dar testemunho que eram improváveis. Que às vezes, em outro momento, eu podia olhar para você e falar, isso aí tem jeito não. Mas você é a prova viva que Jesus faz. Então creia. Se Jesus fez na minha vida, se Jesus fez na tua vida, Ele vai fazer no seu parente. Ele vai fazer no seu esposo, na sua esposa, no seu filho, no seu colega. Ele vai fazer. Mas note que parecia impossível. Mas quando Paulo e Barnabé chegaram até lá, aquele paralítico fixou os olhos em Paulo e Barnabé. E olha só o que a Bíblia diz. Paulo, vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Diga glória a Deus e aplauda o nome de Jesus. Olha só qual foi o segredo da palavra e da mensagem, está aqui. Paulo fez o quê? Ele olhou para o paralítico e viu o quê? Ele viu o quê? Para ser curado. Será que se Paulo não visse fé, ele ia determinar? Acredito eu que pela ênfase nessa palavra fixando viu fé, ele não teria essa atitude de profecia. Mas, graças a Deus, que aquele paralítico teve fé. E eu digo, graças a Deus que você tem fé, porque hoje, levante a sua mão direita e receba. Hoje você vive um milagre na sua vida. Hoje o Senhor toca no seu parente, hoje o Senhor toca na sua casa, hoje o Senhor toca na sua família, hoje Ele toca no seu trabalho, e você vai levantar e vai dar um quirito de glória. Aplauda o nome de Jesus. Mas entenda o que é muito importante. Graças a Deus aqui você está com fé. Porque se você tivesse sem fé, você não tinha vindo para cá. Ah, mas foi o fulano que me chamou, foi o fulano que me pegou pela orelha. Não, pode até tentar, mas quando não quer, não vem. Só de você pisar aqui nessa igreja, você teve. E aí você fala, mas pastor, essa fé minha é muito pequena. Não serve para nada essa minha fé. A Bíblia diz, qual que é o tamanho da fé para viver o milagre? Se tiverdes fé de um tamanho de uma montanha, se tiverdes fé do tamanho do mar, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, olha como é forte. Se tiver fé, a mostarda tem no meu outro paletó, eu sempre brinco com a minha mãe, ele fica aqui, por isso que eu até olhei, eu tenho um grão de mostarda aqui no meu paletó. É o marrom, eu sempre brinco com ela, olha aqui, ó, eu brinco assim, você sabe o que é grão de mostarda, mãe? Olha aqui. Eu já falei 500 mil vezes.
O grão de mostarda no próximo culto tá lá no meu outro paletó, eu trago. É muito pequeno. Toda hora eu falo para ela que eu tenho paletó. Você sabe o que é grão de mostarda? E aí, você sabe o grão de arroz? É menor. É muito pequeno, é uma bolinha que se você não olhar... sabe quem me deu esse grão de mostarda? Foi engraçado, vou contar a história. Nós fomos em uma reunião e aí tinha um pastor lá. Aí o pastor estava saindo e eu conheci ele, falei, a paz do Senhor, pastor e tal. Aí ele falou, vou te dar você lembra? Ele falou assim, vou te dar uma coisa. Aí ele me deu um saquinho. Aí ele falou assim, você sabe o que é isso? Não dava para enxergar nada. Aí eu fiquei, misericórdia. Ele me deu um saquinho vazio. Não, sabe por quê? O grão de mostarda era tão pequeno. Imagine, você não está em um culto, você não está em nada, e um abençoado te dá um saquinho pequenininho e fala, você sabe o que é isso? E ainda estava no escuro. Não, a gente estava saindo da rua, indo pegar o carro, e aí, numa escuridão, o homem me dá um saquinho transparente e me fala, você sabe o que é isso? Eu falei, misericórdia, o que é isso? E eu sabia que ele era da igreja, mas eu não lembrava direito, mas depois eu lembrei que era o pastor. E aí ele falou, não, eu estou num propósito sobre a fé, isso aqui é um grão de mostarda. Aí daí veio esse grão de mostarda e eu tenho guardadinho. Mas então, você viu que o negócio era tão pequenininho que eu nem enxerguei. E eu falei tudo isso para você entender. Você não precisa ter a mesma fé que eu. Você não precisa invejar, que nem o povo diz, inveja santa. Invejar a fé da irmã, do obreiro, do pastor. Não. A Bíblia diz, se você tiver uma fé do tamanho de um grão, não precisa ser grande, não. Você só precisa crer e confiar. Meu Deus vai abrir a porta. Meu Deus vai curar. Meu Deus vai converter o meu parente. E a Bíblia diz, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá para o monte, vá para lá. Misericórdia, como que você vai transportar um monte? É impossível para os homens. Mas pela fé em Deus, tudo é possível àquele que... O Senhor me trouxe aqui para te dizer, só creia, porque você vai viver um milagre na tua vida. Só creia, porque essa situação não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E aí entra, a fé é uma coisa importante para vivermos o milagre. A fé é algo crucial para Deus operar na sua vida. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Jesus foi para a sua cidade natal. E ele chegando lá, a Bíblia diz que ele fez poucos milagres. Aí você fala, mas eu não entendo. Jesus não tinha poder? Jesus não podia fazer milagre lá? Não. O mesmo Jesus fez em diversos lugares muitos milagres. Muitas pessoas foram libertas, curadas e transformadas. Mas entenda uma coisa. Quando ele chegou lá, tinha o quê? Incredulidade. E quando ele chegou naquele ambiente de incredulidade, ele não realizou muitos milagres. Às vezes você vem dentro da igreja, a igreja é de Deus. Mas se você não ter fé, não crê na palavra que desce desse altar, se você não crê no seu pastor, se você não crê no seu ministério, você vai ficar aqui 500 mil anos. E não vai viver o quê? Em contrapartida, você pode até estar numa igreja de um pastor todo torto, mas se você tiver fé, você recebe. Não depende do homem, depende da sua. Às vezes tem algumas igrejas que as pessoas falam, mas essa igreja é de Deus, porque acontece muito milagre. A nossa fé faz a gente viver o milagre. Então, por isso que nós não podemos determinar
se a igreja é de Deus, se o homem é de Deus, só por milagre. Só porque é revelação, porque se você tem fé e você entra naquela igreja com fé, através da sua fé, você vai ser curado, você vai ser salvo. Mas como determina-se se é um homem de Deus ou não é, se é uma igreja de Deus ou não é? O proceder diário. Você não vem um dia. Você não vê isso em um culto. Você caminha e você começa a ver, não, é uma igreja de Deus, é um homem de Deus. E aí você determina se é de Deus ou de si, não é. E ali, presta atenção, que Paulo e Barnabé chegaram e ele viu que tinha fé para ser curado. E aí ele deu uma ordem. Preste atenção. O profeta de Deus, o homem de Deus, determinou e deu uma ordem. E qual foi a ordem? Apruma-te direito sobre os seus pés. Ele saltou e andava. Oh, glória! Imagine você paralítico desde a sua nascença, e eu chego assim, Débora, levanta e anda. Você vai falar, você é doido, pastor Yuri? Eu sou paralítico. Você não está entendendo. Eu nunca andei, pastor Yuri. Aí chega lá, Daniela, você está cega desde a sua nascença. Aí eu chego e falo assim, Daniela, abre o seu olho e enxerga. Aí você fala, mas pastor Yuri... Então, para ele levantar, ele teve que ter o quê? Ele teve que ter fé. Ele teve que se posicionar. Ele teve que levantar. Ele teve que andar. Às vezes chega aqui e o pastor fala, meu irmão, minha irmã, vai lá na tua igreja e profetiza que teu filho vai se converter. Aí você não profetiza na tua casa. Você não ora na sua casa. Você fala, minha oração não presta. Mas você tem que tomar a atitude. Quando você toma a atitude mediante a fé, você vive o... E se aquele homem, Paulo e Barnabé, chegasse e falasse, apruma-te os teus pés, levanta. E ele falou, você é doido, eu vou levantar e nada. Ele ia ser curado? Isso, pastor, não dando na palavra, até quando uma pessoa vai pedir uma oração para um pastor numa determinada situação que está passando, você olha e vê se aquela pessoa está pedindo com fé ou não. Quando ela pede com fé, ela é curada. Mas tem pessoa que pede oração assim por pedir. Né? E a verdade, quando Paulo olhou para aquele homem, Paulo viu que aquele homem tinha fé. Às vezes, é muito forte isso que o pastor falou, por quê? Já aconteceu. Eu vou explicar para você ter entendimento. Não se sinta ofendido. Mas assim, às vezes a gente faz aqui 10 horas de oração. Aí chega no final do culto, ora para mim, pastor. Não, espera. Eu vou te explicar uma coisa. Se você pegasse essa oração, você já era curado através da oração. Mas tem pessoas que com o tempo a fé dela vai crescer e ela já vai receber e vai ser curada. Tem pessoas que precisam de um homem levantar e dar uma revelação, falar, Elvis, Deus está te falando que vai abrir a porta. Mas através da palavra, eu falo aqui, hoje Deus abre a porta para vocês. Mas aí depende da fé. Tem pessoas que quando eu pregar isso, ela vai falar, eu tomo posse, pastor. E tem pessoas que falam, não foi para mim, não. Ele está pregando para qualquer um, menos para mim. Não, igreja, tudo que é pregado aqui, tudo que é orado, é para todos. Aí você fala, pastor, em qual momento, aí eu tenho que explicar também esse contrapartida, em qual momento eu devo pedir oração? Quando a Bíblia diz, se você estiver enfermo, vá até um presbítero e ele orará, e a oração da fé curará. É uma das atitudes. Você está enfermo, um familiar está enfermo, você chega e fala, pastor, são coisas específicas. Você está assim, eu tenho um parente meu, tenho um familiar meu que está enfermo. Aí você fala, pastor, ora para ele, por gentileza. Tem coisas específicas que não tem problema de você pedir oração. Às vezes, na sua casa, você está sentindo um pouquinho pesado. Aí você fala, pastor, você pode ir na minha casa fazer uma oração?
que são coisas que são específicas. Então, coisas específicas não tem problema de você vir até o pastor. Pastor, eu estou sentindo angustiado. Você recebeu a oração, tudo, mas você está se sentindo angustiado? Não tem problema, você pode vir e receber. Mas o que eu quero mostrar através disso? Não é questionar ou julgar porque você pediu oração. Isso é bom, porque através da minha vida, através da vida do pastor, tem unção. Porque se não tivesse, a Bíblia não diria que através da unção de mão, a oração, a impor as mãos, não teria poder. Então, claro que tem. Mas eu quero mostrar que é a fé. Tem pessoas que às vezes você ora, outro exemplo, Deus te abençoe. Oxi, aí a pessoa fala, mas que oração é essa? Ele só falou Deus abençoe, mas não é o muito falar. É você receber. Tinha momentos que Jesus só falava o quê? Levanta aí. Ele pegava e falava, Senhor, Deus e misericórdia. Ele falava isso. Você crê? Levanta. E a pessoa era curada. Aí se você fazer uma oração assim meio, que o povo fala que é xoxa. Se você chegar aqui e falar assim, que Deus te abençoe, vai na fé, Deus já curou. A pessoa, oxe, eu fui lá na igreja, o pastor nem serviu a má vontade do pastor, ele nem quis orar por mim, ele só falou, Deus abençoe e vai estar curado. Oxe! Então aquela pessoa, ela não teve fé na oração. Não é o muito falar, não é o pouco falar, não é gritar. Tem gente que fala assim, quando grita, essa é uma oração forte. Quando a pessoa começa a gritar, pular, essa foi. Aí uma pessoa vai, Senhor, abençoa a nossa vida. Qual é a oração poderosa? Não existe oração poderosa, não existe oração forte. Existe uma oração feita com fé. E existe uma oração que a pessoa recebe. Então o problema, eu te digo, a maior parte das vezes o problema não está na igreja. O problema não está no pastor. O problema está na nossa fé. E aí a Bíblia diz, pastor, eu estou com falta de fé. Como que é a forma de nós termos fé? A fé vem de ouvir? Então você quer aumentar a fé? Venha nos cultos. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais vai aumentar a sua. Quanto mais você ler a Bíblia, mais vai aumentar a sua. E o que também faz com que nós aumentemos a nossa fé? A Bíblia diz, se você quer fé, peça a Deus. Peça a Deus. Fé. Peça para Deus. Às vezes a gente está em situações da nossa vida que a gente fica sem fé. E é tantas tribulações, né, tantos problemas, tantas dificuldades, que às vezes a gente fica sem fé. E aí é o momento que você tem que ler a Bíblia, ouvir palavra de Deus, ir na igreja, e você tem que pedir para Deus o quê? Fé. Senhor, fortalece a minha fé. Renova a minha fé. Aviva a minha fé. Então, entenda que você pode vir aqui, mas se você não crê nessa pregação que eu faço, se você não crê na oração que eu fiz, é difícil. Então, creia nessa palavra de hoje. Deus pode fazer o impossível na sua vida. Tá difícil? Tá. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele fez com que E aí eu digo, foi Paulo e Barnabé que levantou aquele paralítico? Foi a força, o poder de Paulo e Barnabé? Não. Foi quem? Foi Deus. Não é eu que te curo. Não é eu que abro a porta. E às vezes tem pessoas que estão indo atrás de homens, achando que o homem fulano de tal tem poder. Não, você não sabe, pastor. Aquele homem ali, é Deus, igreja. Não é homem, não. Não é revelação, não. Não é o homem que faz isso, que faz. Não, é Deus. Se você tiver fé, vai ser nessa igreja, vai ser na outra igreja, não importa. Você vai receber, porque a fé e o milagre vêm de Deus. Aplauda o nome de Jesus. E aqui a Bíblia diz que depois que
aconteceu esse grande milagre, as grandes multidões, em línguas icônicas, eles disseram, eles são deuses, e chamaram um de Júpiter e um de Mercúrio. Olha só, eles colocaram, isso está no versículo 11 e 12, disse assim, eles são deuses, porque só deuses podem fazer isso que eles fizeram. Preste atenção, eles colocaram aquilo que foi feito na conta de Paulo e Barnabé. E tiraram a glória de quem? E quantas igrejas a gente vê isso? Quantos homens e mulheres a gente vê isso? Que quer puxar a glória e não dá glória? Temos que tomar cuidado. Se o nosso ministério está prosperando, ou se Deus está falando através da minha vida, ou se Deus faz alguma coisa, não é? A gente tem que entender que Ele faz através da minha... A Bíblia diz que através das mãos de Paulo e Barnabé aconteciam milagres. A gente é um vaso. A gente é um instrumento. Se o autor do milagre sair de nós, não acontece mais. Então nunca pense, eu faço. Eu já vi pastores, o pastor Roberto, não viu o pastor falar assim, se eu sair dessa igreja, Isso acaba. acaba. A igreja está lá até hoje. E ele está com a vida destruída. Porque não é nós, igreja. A obra de Deus não depende do homem. E não para. O homem depende da obra de Deus. Tomara a Deus que o Senhor sempre me fortaleça e esteja comigo. Mas se um dia eu querer parar, eu sair, a obra continua. Ai, tem gente que fala assim, eu vou sair daquela igreja vai acabar. Meu Deus, se engana. A obra não depende de homem, de mulher, depende de ninguém. A obra é de Deus. E quando a gente acha que a gente é alguma coisa, aí a gente cai do quê? Do cavalo. Tem gente que fala, o meu dízimo é o maior dessa igreja. Se não der disso, a igreja vai, vixe, misericórdia, você vai falir e a igreja vai permanecer. Não, nós não temos méritos. Tudo é de Deus. Mas eu queria que você entendesse. No mesmo momento que estava chamando Paulo e Barnabé de deuses, querendo fazer oferta, sacrifício para eles, olha o que no verso 19 acontece. Sobrevieram, porém, judeus de Antíoquia e de Icônio, instigavam as multidões e apedrejavam a Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu como Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antíoquia. Olha como é triste. O mesmo povo que chamava ele de Deus, que aplaudia, queria fazer sacrifício, a Bíblia diz que chegaram alguns judeus, sabe aqueles judeus que estavam em Icônio? Que estavam querendo causar o alvoroço, a confusão? Eles foram para Listra. E eles fizeram o quê? Instigaram a multidão a apedrejar Paulo. E eles apedrejaram, arrastaram ele para a porta da cidade e pareceu que Paulo... Eles só pararam porque eles acharam que Paulo e Barnabé estavam mortos. Mas preste atenção, que os mesmos que foram tocados pelo evangelho de Paulo e Barnabé, os mesmos que Deus operou na vida deles, foram os mesmos que depois foi lá e tacou pedra. Entenda a igreja. Aí a gente às vezes acha, estão me apedrejando, estão falando mal de mim, meu ministério está errado, eu estou fazendo alguma coisa. Não! O Senhor está dizendo, toda vez que você se propuser a ganhar almas, falar do amor de Deus, ser um cristão, vai ter pessoas que vão querer tacar pedra em você, vão ter pessoas que vão querer te matar, vão ter pessoas que vão querer falar mal de você, vão ter pessoas que vão falar do seu ministério, mas isso não é motivo que você está errado, que você não é de Deus, é porque tem muito incrédulo do diabo querendo matar homens e mulheres de Deus.
Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja tentando matar a fé do pastor, tentando matar a fé do irmão, mas eu quero te dizer uma coisa: você está no caminho certo. E não dê muito ouvido para aplauso do povo, não. Porque os mesmos que aplaudiram e gritaram que Paulo e Barnabé eram deuses foram os mesmos que apedrejou. Os mesmos que diziam Hosana, Hosana, colocaram ramos para Jesus passar, foi os mesmos que gritaram, crucificam. Para dessa história de achar o que está falando no YouTube, o que está falando no Facebook, que o seu ministério não é o que as pessoas acham que você é. Não são os aplausos das pessoas que dizem se você é homem de Deus ou não é. Não é porque o fulano falou mal de você que você não presta. Mas tem muita pessoa que se levanta para querer matar o seu ministério. Tem muitas pessoas que vão vir aqui nessa igreja, e já aconteceu, de situações para querer trazer o quê? Tumulto, trazer contenda. Mas nós temos que estar na fé e dizer, está repreendido em nome de Jesus, porque nós sabemos o Deus que nós servimos, e aqui você não tem poder. Aleluia. Aplauda o nome de Jesus. Entenda uma coisa. Paulo e Barnabé estavam fazendo alguma coisa errada? Eles deram motivo. Mas teve perseguição. Entenda. Se você é um cristão verdadeiro, terão pessoas que vão querer te perseguir. Terão pessoas que vão falar, agora virou crentão? Agora, antigamente você estava aqui conosco? E agora você acha que é melhor do que nós? Tem pessoas que vão falar, agora está lá dando dinheiro para o pastor. Aí vai ter pessoa que vai chegar e vai falar, olha só, tá lá, é um besta mesmo. Sua vida toda destruída, sua família destruída, está lá orando, é? Exato. Mas são pessoas que querem matar o quê? A tua fé. Querem destruir o teu ministério. Sabia que vai ter pessoas que às vezes vão chegar e quer desmotivar o pastor? Sabia que tem pessoas até dentro da igreja que, se não vigiar, ela quer de alguma forma desmotivar e tacar pedra no pastor? Quantas igrejas eu já vi de colegas meus que às vezes armou um alvoroço para querer fazer o mal com o pastor? Mas isso não tem que nos surpreender. Porque aconteceu com Paulo e Barnabé. Aconteceu com Jesus. E você acha que eu, pastor Yuri, pastor Roberto, vocês não vai passar por umas perseguiçãozinhas, não? Você acha que a gente não vai ter gente falando mal? Você não tem que se importar com o que falam de você. Besta é você se importar. Você sabe quem é você em Cristo? Você sabe o que você faz? O problema é de quem fala. Toda a igreja que você ir, alguém vai falar mal da igreja. Não vai sempre ter alguém que vai falar mal da igreja? E te importa? Me importa? Eu falo às vezes com o pastor, só nós, e Deus sabe as lutas que a gente passa para servir a Deus, para estar de frente de uma igreja. E aí vai um fulano falar, vai orar, vai fazer a sua parte, e você acha que eu vou dar importância porque o fulano pensa da igreja? Porque o fulano pensa de mim? Porque o fulano... Não, oxe, vai orar. Vai se converter, vai se colocar de pé, para depois, com muito temor, muita cautela, falar alguma coisa da obra de Deus ou do homem de Deus. E saibam uma coisa, aprendam isso, nunca fale mal nem de uma obra e nem de um homem e uma mulher de Deus. Ai, pastor, mas ele está todo errado. O que Davi falou? Quando viu Saul. Ele, naquele momento que ele viu Saul, ele poderia, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Mas Saul estava certo no seu caminhar? Saul era homem de Deus? Mas quem ungiu?
Quem tira, quem mata, quem levanta, quem abate o ungido. É Deus. Se você tocar no ungido, não vai ter coisa boa para o seu lado. O único que pode confrontar, exaltar, abater ou tocar o ungido é aquele que ungiu. É aquele que levantou. Porque muitas pessoas estão sofrendo severamente. Um dos fatores é que estão tocando em ungidos. Ah, pastor, mas a pessoa é toda errada, a pessoa está fazendo... O problema é dela, e Deus. Não fala mal de homem e mulher de Deus. Não toca em pessoas. Porque às vezes parece... Aí você fala, ai, mas igreja fulano de tal... Não fala, gente. Não fala, não compete a eu e não compete a você. Às vezes as pessoas falam, aquela pessoa é de Deus, eu não sei. Eu não sou juiz. Aquela pessoa, teve pessoas que falaram, ai, será que aquela pessoa foi salva? Eu lá vou saber, gente. O julgamento, a gente será medido. A Bíblia diz, que nem a irmã diz, da forma que julgardes, serei julgado. Você acha que você também não errou? Que você também não falhou? E também você não falhará? Então eu sempre falo, se possível, se você não tem nada para ajudar, ora pela pessoa. Ah, mas a pessoa está torta. Ora por ela. Para que Jesus possa fazer o quê? Para que Jesus possa transformar. E eu finalizo a palavra de hoje dizendo uma coisa. Não fique preocupado se algumas pessoas quiserem te embarrear. Se algumas pessoas tentarem o mal contra você. Se algumas pessoas quererem te apedrejar. Às vezes a gente fala, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Tem gente que até brinca, será que eu joguei pedra na cruz? Não. É porque incrédulo quer matar quem tem fé, porque tem inveja. Sabia que se você começar aqui a louvar, adorar a Deus, vai ter gente que vai querer tacar pedra em você? Sabia que se você começa, que nem o pastor está fazendo uma obra social, que Deus sempre colocou no coração, vai ter gente que vai falar, está querendo fazer para aparecer. Oxi, não é a intenção do coração dele essa. Mas vai ter pessoa que vai falar o quê? Está fazendo isso daí com interesse. Mas aí, se ele se importasse com isso, o que ele podia fazer? Parar, entristecer, ficar magoado. Mas saiba primeiro o seu propósito, para o que o Senhor te escolheu, para o que o Senhor te chamou. E eu finalizo dizendo, no verso número 19, diz assim, arrastando Paulo para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeavam, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Olha só, pensavam que ele estava morto. Os discípulos foram ao lado. Sabe o que Paulo fez? Levantou e foi pregar. Ele parou? Tem momentos que parece que a pessoa matou a nossa fé. Aconteceu um dia isso no meu ministério, que eu já até contei. Estava num grupo de jovens, vou resumir porque o horário passou muito rápido. E eu comecei, me levantaram para o grupo de jovens, tinha 5 jovens, e o grupo de jovens ficou com 80 jovens. E aí o pastor segundo e terceiro, vendo o crescimento, eles fizeram uma reunião com o pastor da igreja, era uma igreja grande, de 300 pessoas, 400 pessoas, e eles falaram com o bispo, e o bispo fez uma reunião, e nessa reunião, o pastor Roberto era líder do evangelismo e líder dos obreiros, e eu era líder do grupo de jovens. O bispo falou assim, a partir de hoje, mudou as coisas. É o fulano que vai dizer, vocês não são mais líder de nada, e vai entrar outras pessoas. Mas naquele momento eu não era tão maduro na fé. Eu tinha me convertido há pouco tempo. E era o primeiro amor, aquela felicidade. Mas o que o diabo tentou fazer comigo? Matar a minha fé. O que ele poderia? Imagine uma pancada dessa de uma pessoa imatura. O que poderia acontecer comigo? Naquela idade, eu tinha lá, eu acho que tinha uns 18 anos naquela época. Acho que era mais ou menos isso. 17 anos. Um jovem, eu poderia falar assim, olha só o que fizeram, eu não vou mais para essa igreja. Mas graças a Deus, pareceu que eu até morri, que eu caí. Mas depois eu levantei e continuei.
Vão tentar fazer isso conosco. E vai ter momentos que parece que nos mataram. Quantas pessoas estavam no louvor e um fulano foi lá e falou, você não vai mais louvar. Quantas pessoas às vezes pregavam na igreja, você não vai mais pregar. Pareceu que matou o ministério, não pareceu? Mas a pessoa tem que se levantar e continuar. Mas na verdade, pastor, em cima desse testemunho que você está dando, o diabo entrou no coração dos pastores, o segundo e terceiro, tirou da obra, mas a obra que estava sendo feita estava sendo conduzida por Deus. E quando tirou nós a obra foi desfazendo, as pessoas se afastando, chegou um momento que o bispo chamou nós na sala, perguntando o que estava acontecendo, retirou os 2 pastores e colocou na obra. Ele entrou na obra e nem ele conseguiu fazer a obra ficar como era antigamente. Então, quando a coisa é de Deus... E eu contei pela metade, ele continuou. Isso é bom. Porque, que nem ele está falando, tiraram, estava com 80 jovens. Sabe o que aconteceu? Foi dispersando. Aí sabe o que aconteceu? Imagina um bispo que prega para 300, 400 pessoas ter que entrar num grupo de jovens. Você acha que o bispo vai querer? Ele teve que entrar. Fez churrasco, fazia bolo, fez tudo. Não levantou. Aí chamou outras pessoas, não conseguiu levantar. Aí chegou, que nem o pastor disse, num belo dia, que o bispo chamou, nós 2 lá, e ele falou, Yuri, você poderia, olha a educação agora, você poderia novamente assumir o grupo de jovens, mas naquele momento já não era mais para mim assumir. Por quê? Eu já estava fazendo faculdade, eu não tinha mais o tempo que eu tinha antes. Deus prepara tudo. Eu já não tinha mais aquela disponibilidade, estava fazendo faculdade, fazendo estágio. Eu falei, infelizmente, eu não consigo. Não é que eu não quero, mas eu não consigo. E aí, se você vê, nunca mais aquela igreja, até hoje, a gente tem contato. Não tem o irmão Francisco, aquele pessoal, é tudo da igreja. Até hoje, nunca mais. Eles faziam parte do nosso ministério de jovens, de evangelismo. Até hoje, nunca mais aquele grupo de jovem morreu e não tem mais grupo de jovem. Então, a segunda coisa, para finalizar, que senão vai passar muito. O negócio é o quê? Se Deus te deu algo, podem até tentar matar, mas não consegue matar, porque para a glória de Deus, hoje eu e o pastor estamos aqui, pregando a palavra de Deus, evangelizando, eles não conseguiram matar o que Deus nos chamou. E eu quero declarar isso sobre a tua vida. O diabo pode até querer matar a tua fé. Ele tentou te tirar da presença dele. Ele tentou tirar você do louvor. Ele tentou tirar você da adoração. Mas eu venho hoje aqui para te dizer, ele não conseguiu, ele não vai conseguir, porque você está aqui e Deus vai te levantar e vai cumprir o chamado na sua vida. Aplauda o nome de Jesus. Amém? Paramos por aqui. Próximos capítulos tem mais. Se coloquem de pé neste momento. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Quem entendeu a palavra de hoje? Não se importa porque eu falo, pastor, eu aprendi que eu não posso me importar com o que falam de mim, não. Tem gente que, só Deus e vocês sabem a luta que a gente tem na igreja, e vem o fulano querer falar, gente, vem querer falar. Não, nós temos que crer no que a gente faz, no que a gente anda, e em nome de Jesus, o Deus que está conosco, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos prosperar, e nós vamos viver milagre. Entenda isso, você vai viver milagre, mas você tem que ter o quê? Amém? Então vamos pedir essa fé hoje para Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, por essa palavra. Agradecemos pelo que o Senhor fez hoje neste culto, Pai. Pelo que o Senhor nos direcionou. Pedimos que, em nome de Jesus, ajuda na nossa fé, Jesus. Às vezes temos momentos na nossa vida
que tem pessoas que querem, meu Pai, trazer confusão, nos apedrejar, ou trazer, meu Pai, alguma dificuldade na nossa vida, e tem pessoas que às vezes estão aqui, que às vezes está com teu coração, Senhor, machucado pelas pancadas da vida, Senhor, que tem pessoas que às vezes, situações até fizeram ela pensar em desistir, até fizeram ela pensar em parar, mas eu te peço, Senhor, renova a fé deste, remove, Senhor, essa dúvida, essa incredulidade, esse mau sentimento, fortalece a tua igreja, Senhor, fortalece o teu povo, Senhor, nos entrega a fé, Senhor, para conseguirmos continuar, Senhor, te adorando, continuar te glorificando, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor vai vir buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Então abençoa cada um desses, Senhor, para a glória do teu santo nome, e todos aqueles que creem, diga amém, graças a Deus, e uma salva de palmas para Jesus. Pode se assentar rapidinho, vou pedir as contribuições, não vamos fazer o louvor porque hoje já passou a hora, mas graças a Deus o Senhor falou conosco, foi uma palavra abençoada, amém? Gostaria de pedir àquele que hoje Deus te abençoou, olha só o que eu vou falar, Deus te abençoou, porque a Bíblia diz assim, sou eu que dou semente ao semeador. Às vezes você fala, é o meu trabalho, é o meu esforço. Não, não é não. Quantas pessoas a gente vê que é muito esforçada, tem faculdade, é inteligente e tá na pindaíba. Quantas você já não viu? Tem gente que é advogado, engenheiro e tá como? Tá perdido, desempregado, passando dificuldade. Aí você fala, oxe, não era para essa pessoa estar próspera, abençoada? Não era? Claro que era, que ela estudou, ela tem conhecimento, mas o que a gente entende? É por nós? É a nossa força? E aí tem pessoa que às vezes nem tem tanta escolaridade, e tá lá prosperando. Aí o que você vê? É a mão de Deus. É a bênção de Deus. E aí por isso que eu disse, a Bíblia diz, sou eu quem dou semente ao semeador. Então se você tem um emprego, quem te deu? Foi Deus. Se você tem um salário, quem te deu? E aí quando você oferta e dizima, o que é a expressão disso? Gratidão. Você está sendo o que? Grato pelo que Deus faz na tua vida. Você está falando assim, obrigado, Jesus, pelo meu trabalho. Obrigado, Jesus, pela minha casa. Obrigado, Jesus, pelo meu mantimento. É uma expressão. Você não dá para pastor, você não dá para a igreja. Você está mostrando para Deus a sua gratidão. E em Malaquias 3,10 diz, vai todos os dízimos à casa do tesouro, e para que haja mantimento, uma segunda expressão. E quando você faz isso, o Senhor repreenderá o devorador, o migrador e o cortador. Então, a segunda forma, você primeiro é um ato de gratidão, e o segundo, quando você contribui, você está pedindo a bênção de Deus para as suas finanças. Que nem um testemunho que a irmã Ramires deu, que ela compra uma certa quantidade de ingredientes. E chegou um belo dia que quando você faz, dá quantos normalmente? Você tinha contado? Eu comprei para 40. Quando eu fui fazer, eu superei. Olha aí. Então o quê? E isso é uma coisa que eles trabalham nesse comércio e eles sabem a quantia de farinha, a quantia de tudo, porque eles têm marcado que eles compram a quantidade certa. E normalmente sempre dá quanto? 57? 53? Isso. Então, o que acontece? Lembra que o povo viveu a multiplicação de pães e peixes? Acontece ainda, igreja. Tem pessoa que ganha 1.500, parece que ganha 5.000. Porque ela paga isso, paga aquilo, porque teve a bênção de... Então, quando você tem esse discernimento,
você não se importa o que o povo pensa, porque você vai viver na sua vida. E aí vai ter um momento que o povo vai falar, você está dando dinheiro, pastor. Você vai falar, eu vou continuar então, porque Deus está me abençoando. Aí você começa a não se importar mais, porque você fala, oxe, eu não ofertava, que na verdade você não dá, você devolve o que é de Deus. Mas o povo acha que está dando. Aí você fala, eu não fazia isso, minha vida estava assim, eu comecei a fazer, Deus está me abençoando, então eu vou continuar. E aí o povo vai chegar e vai falar, mas você está falando, o problema é meu, eu quero fazer, o dinheiro é de quê? Porque às vezes você tem que ser direto. O dinheiro é de quê? É seu? Quem trabalha? É eu ou é você? Então deixa eu fazer. Se eu quero, o problema é meu. Eu estou gostando, estou sendo abençoado. Então fica na tua vida, eu cuido da minha e todo mundo fica. Amém? Então tem essa